Então, vamos lá, vamos começar a nossa educação continuada, um projeto aí que a Fernanda e a nossa equipe aí está ampliando. Todos os sábados, às 14 horas, cada pessoa vai dar uma aula, né, sobre um tema, falar sobre os olhos, o uso dos olhos, os olhos que aparecem em promoção, ou então olhos relacionados à questão de doenças e também à promoção de saúde, tá? E o nosso tema é feridas e lesões, é algo que eu gosto demais, é algo que me encanta, né? Mas, primeiramente, eu quero me apresentar, tá bom? Eu vou me apresentar, eu sou Juliana Rocha, assim, para quem não me conhece. Estou casada, tenho 38 anos de idade, sou mãe dessas duas princesas aqui, ó, da Júlia e da Esté. Conheci os óleos essenciais através dessa princesa aqui, já vou contar por quê. Empreendo na Doterra já vai fazer 4 anos. Sou enfermeira também, estou fazendo pós-graduação em UTI, certo? Conheci os óleos essenciais por conta dessa pequena aqui, que desde novinha ela chorava muito por conta ali do terror noturno dela. Quem não sabe o que é terror noturno, né? A criança, quando ela dorme, né? Ela pega no sono bem, ela não demora a dormir, ela dorme bem, mas era sagrado a hora dela acordar. No caso da Esther, 1 hora da manhã. 1 hora da manhã era sagrado ela acordar, chorando, se batendo, esperneando, falava palavras assim que a gente não entendia, né? E isso me preocupava muito, né? Eu pesquisava o que é que poderia ser, algumas pessoas falavam que era algo espiritual, mas eu, no fundo, eu sabia que não era. Então, foi como eu vi que era algo que era imaturo do sistema nervoso central dela mesmo, né? Então, assim, foi como eu fui pesquisar mais sobre algo, né, alguma alternativa, e parece que quando a gente pesquisa, pede a Deus, Deus manda, né? Deus mandou a Fernanda, ela falar nos stories dela, algo relacionado a terror noturno. Eu fui lá, conversei com ela, perguntei como era e tal, e ela me presenteou com um blend, um vidrinho assim, né, que depois eu vou explicar para vocês como é que usa. E ela falava: Juliana, tu passa todas as noites, solinha dos pés, que é o canto que tem bastante absorção, e ao longo da coluna. Então, com isso, eu continuei passando toda noite. Oh, meu Deus, será que vai funcionar? Eu, né, nunca usei óleo essencial, né, não sabia muito, não conhecia nada da área, mas eu usei, porque quando a gente pede algo, né, a Deus, ele mostra, então a gente tem que ir até o final. Então, eu fui até o final. Gente, assim, com 15 dias, a Esté começou a dormir uma noite toda, né? E isso para uma mãe é altamente gratificante, e isso ficou como o quê? Missão. A gente precisa falar para todo mundo que a gente pode sim, né? Cuidar da nossa vida física, emocional, com os óleos essenciais. Está aqui eu, né? Mais uma vez compartilhando aqui minha história. Então, assim, né, vamos falar o que é óleo essencial, o que é óleo essencial, né? O óleo essencial é o mecanismo de defesa da planta, né? Ele foi criado para proteger a planta de meios externos, né? Ele é extraído da folha, do caule, da raiz, da casca da fruta, né? Então, assim, eles são extraídos de diversas partes da planta, e ele não é só aquele cheirinho, né, que as pessoas confundem muito essência com óleo essencial. Óleo essencial é uma coisa e essência é outra coisa. O óleo essencial, ele é terapêutico, né? Por isso que ele tem um grau terapêutico imenso, e não é à toa, né, que é isso comprovado cientificamente, que quando você usa o óleo essencial, ele vai agir de forma inteligente naquela parte ali do teu corpo, do teu sistema que está precisando. Não é à toa, que os óleos essenciais é uma terapia integrativa do SUS. O SUS, ele implementa o uso dos óleos essenciais em maternidades, em consultórios, né, em diversas partes aí, certo? Vocês podem até pesquisar mais sobre isso, que teve até uma reportagem do Globo Repórter falando do uso dos óleos essenciais numa maternidade, eu acho que foi em Minas Gerais, algo assim, que eles usavam os óleos essenciais desde o pré-natal, né, com aquela mãe, né, aquela gestante, durante ali o trabalho de parto e pós, né, porque a gente sabe muito que depois, né, do nascimento, muitas mulheres entram em depressão. Então, eles implementaram e tiveram, assim, resultados realmente muito positivos em relação a isso. Então, assim, eu vou abordar 3 coisas, né? Primeiro, o que é o óleo essencial, que eu acabei de falar, e, assim,
o que é esses óleos, quais são os fatos interessantes sobre o uso dos óleos essenciais. Aí a segunda forma são as formas de uso, que a gente tem 3 formas de uso, e depois eu vou falar sobre essa questão que é o tema, né, sobre feridas e lesões. Então, assim, o que são os óleos essenciais? Eles são 100% natural. Aí eu vou te dar o exemplo, o Peppermint, que é um óleo que está aí, que eu acredito que todo mundo conheça, o hortelã-pimenta. Esse óleo aqui, por exemplo, ele é extraído da onde? Ele é extraído da folha. Por onde a planta respira, né, pela folha. Então, ele vai auxiliar na nossa respiração. Só que ele serve só para isso? Não, ele tem várias necessidades, ele serve para várias coisas. Só que ele é altamente potente, né? Então, assim, um vidro, né? Um vidro desse tem 300 gotas. Só que a gente usa por gota. Uma gota desse óleo essencial, gente, aqui, ó. Uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Ele é altamente potente e ele é altamente concentrado, né? E eles são até muitas vezes mais seguros do que os próprios medicamentos de farmácia, né? Vou dar um exemplo aí do uso do paracetamol. Em alguns países eles são até assim, né? Não pode usar, porque ele dá aquela doença lá no fígado, a esteatose. Então, assim, o uso do paracetamol excessivo, ele causa efeito colateral. Até se você usar várias vezes ao dia também, você não pode, né? Então, assim, quando você compra um paracetamol, ele vai ser utilizado só para aquilo, né? Só para caso de febre, dor, né? E quando você adquire um óleo essencial desse Peppermint, ele vai baixar a sua febre, que ele baixa a temperatura corporal, ele vai servir para dores de cabeça, para dores em geral, porque ele é um anti-inflamatório, ele é um broncodilatador, né? Ali ele é para rinite, sinusite, gripe, tosse. Você pode também estar colocando uma gota sublingual. Você pode estar usando ele de forma de ingestão para questão digestiva, se caiu, comeu alguma coisa, não caiu muito bem, né? Vamos lá. Então, você pode pegar ele e ingerir, porque a doTERRA ela tem essa liberação da ingestão. Outra coisa é que o óleo essencial, ele custa centavos. Como eu estava dizendo, né, quando a gente adquire um óleo essencial, diferente, vou dar o exemplo aqui do lavanda, que a gente às vezes compra o lavanda para dormir, porque ele ativa o hormônio do sono, a melatonina. E quando você vai comprar a melatonina, que o custo, né, é alto, ele vai servir só para dormir. E o lavanda não, ele vai servir para você dormir, ele vai servir para colágeno, né, que ele ativa ali o colágeno, acho que é o colágeno C, ele vai servir para o cabelo, para hidratação, ele é um antialérgico natural, se você, né, tem problemas de dermatite atópica, queimaduras, cortes, ele ajuda ali na cicatrização por ele ativar esse colágeno, né, então um óleo essencial, ele vale, assim, serve para diversas necessidades e finalidades, né? E o outro fato muito interessante, que eles agem a nível celular. Aí vamos lá, o que é isso, Juliana? É assim, o óleo essencial, ele é o quê? Ele é a base de óleo, né? Ele mistura óleo com óleo, por isso que quando a gente faz a diluição do óleo essencial, a gente pega uma fonte ali de gordura, óleo de coco, girassol, semente de uva, de jojoba, a gente faz a diluição, aplica lá no local, né? No caso, se for algo tópico. Então, assim, ele, gordura com gordura, se mistura, tá certo? Então, assim, quando você tá doente, vamos lá, quando você tá doente, só uma coisa, diferente do remédio alopáticos de farmácia, né? Que eles são feitos à base de água. Por isso que muitas vezes o óleo essencial é mais eficaz do que o próprio remédio de farmácia, porque o óleo essencial, ele tem a capacidade, vamos lá, ó, faz de conta que isso aqui é a minha célula, né, faz de conta, e aqui a minha célula é revestida de gordura. Aí o que foi que eu falei? Que gordura, o óleo essencial com gordura da nossa pele que é revestida, gordura com gordura, elas se misturam, né? Então, o óleo essencial, ele tem a capacidade de entrar dentro ali da tua célula e agir naquele vírus, que os vírus, eles agem dentro da célula. Por isso, assim, que quando você está com vírus, com a virose, você vai no pronto atendimento, né, o médico vai lá, ali, examina e fala, você está com a virose. Vá para casa, repouse e se hidrate bastante. Por quê? Porque não tem medicamento para vírus, não existe, né, realmente só repouso. E o melaleuca, esse óleo aqui, ele é um poderoso antiviral.
Só que ele é só para isso? Não, vou falar muito dele, viu? Porque ele é bactericida, ele é fungicida, ele é o nosso mertiolate natural, só falando já, né? Mais ou menos assim. Então, assim, os óleos essenciais, eles têm 3 formas de uso, mas essas 3 formas de uso só são os óleos essenciais da doTERRA, tá? Por quê? Primeiro, porque eu vou falar essa ingestão aqui. Por que só a doTERRA? Porque a doTERRA é a única que tem a liberação da Anvisa sob vigilância da Covisa para a ingestão do óleo essencial. Mas são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos? Não. Nem todo óleo essencial pode ser ingerido. Por isso que é importante você, quando comprar um óleo essencial, você comprar através de uma consultora, certo? Porque ela vai te falar quais são os óleos que podem ser ingeridos, quais são os óleos que eles agem ali melhor de forma aromática, que é a outra forma de uso, né? Por exemplo, aí o Brief, que é o meu queridinho, que foi o óleo que eu fiquei liberta aí da bombinha, que eu era uma asmática. Eu deixei de usar a bombinha por conta desse óleo aqui, né? Hoje eu adoeço, vamos lá, não adoeço muito, não chego a cansar. Por quê? Porque eu intensifico nos olhos para a minha imunidade e eu intensifico mais na inalação dele. Eu acho que até a Alana está aqui, eu vi ela entrando, a Alana também era uma asmática, e a Alana também, né, usava... Alguém levantou a mão? Foi sem querer. Ah, tá certo, então, tá bom. Deixa eu voltar aqui. Voltou a tela, gente, normal? Voltou em normal? Só dizem aí se voltou. Alguém liga o microfone? Voltou, tá normal. Pronto. Então, o óleo essencial Brief, ele é um óleo assim específico ali para o teu sistema aí, respiratório, né? Você pinga uma gotinha na sua mão, você faz aquela inalação direta, você pode colocar num difusor de ambiente, você pode colocar uma gotinha ali no teu travesseiro, né? Então, essa forma aromática você pode usar de diversas formas. E tem também a forma tópica, né? Tem alguns óleos que são específicos de forma tópica, tá? Por exemplo, o Deep Blue. Esse óleo aqui, eu vou até falar um pouquinho também mais lá na frente sobre ele. Ele é um óleo específico para dor, contusão, lesão, né, a fibromialgia, dor lombar, cervical, dor de cabeça, ele é específico para dor. Então, você vai usar ele de forma tópica. Aí, quando você vai usar de forma tópica, você precisa diluir o óleo essencial, né, numa fonte de gordura, óleo de coco, semente de uva, girassol, jojoba, e aplica ali direto na pele. Ele não é para ser ingerido e ele não é para ser usado de forma inalatória, porque ele é utilizado mesmo dessa questão de forma tópica, para dores, assim, em geral. Certo? Então, aqui vamos falar um pouquinho, né, sobre, assim, a questão dessas lesões, dessas feridas. E, assim, gente, eu queria deixar bem claro, assim, que esses fatos que eu vou colocar foi fatos que aconteceram comigo, com os meus pacientes, são relatos meus, tá? A gente recebe relatos aí todos os dias que acontece, né? Uma pessoa caiu, outra se cortou, outra abriu o queixo, a testa, e a gente recebe esses relatos, a gente tem muitos relatos, só que eu queria falar sobre esses relatos, né? Que aconteceu comigo, que eu cuidei ali desse paciente ali até o final, tá? Aí, assim, o primeiro caso, eu vou coloquei até essa foto minha aqui no ambulatório, que eu achei bem interessante, eu achei legal colocar, porque alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, Ju. Tá, vou continuar. Eu achei interessante, eu até coloquei essa foto aqui, ó, porque essa AGE, né, que é uma fonte de gordura que a gente usa em pacientes com pé diabético, com úlcera venosa, úlcera arterial, que são pessoas que têm complicação por conta da diabetes. E acontece demais. Gente, olha aqui qual é a base dessa AGE. Óleo de melaleuca, óleo de copaíba, ele é, né, diluído aí no óleo de girassol, tem vitamina A, tem vitamina E. Então, a gente, no consultório, a gente já aplicava, né? Eu usava também muito aí melaleuca, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês verem que os ambulatórios, eles usam esses tratamentos também, né? Esses tratamentos aí natural, usam outras formas farmacológicas, né? Porque a gente tem que ver casos e casos, e nesse caso aqui a gente usava bastante, gente, a evolução era incrível. Eu queria só falar isso porque a gente também usava, né, em ambulatórios. Esse caso aqui, ó, que eu estava falando do Deep Blue,
que ele é um caso específico para dor, pancada, contusão, lesão. Esse pezinho aqui, gordinho, ó, é o pé do meu esposo, meu marido. Ele torceu o pé. Ele torceu, mas ele é carniceiro. Eu digo ele é carniceiro, porque na mesma hora, ó, ele colocou de volta no campo. Chega e estralou, né? Estralou para torcer e estralou para voltar. Aí eu até brinquei, rapaz, tu é carniceiro. Eu vou para o hospital. Eles iam praticamente fazer isso e imobilizar. Só que assim, gente, eu sempre falo isso, que assim, por conta do nosso conhecimento, eu vi que ele colocou no canto de volta, né? Conseguia pisar ali no chão, não estava doendo, porque o que dói é a torção, né? Então, assim, ele colocou de volta no canto, ele estava andando normal, só que ele ficou inchado. Pois então, você não precisa ir ao médico. Tem casos que a gente precisa ir, mas tem casos, se fosse uma fratura ali exposta, é claro que a gente tinha que correr para o hospital, né? Então, como eu vi que não precisava ele ir para o hospital, eu falei assim, vamos tratar em casa, com o Deep Blue e passando, porque tem em forma de pomada e tem em forma de óleo, e copaíba, que é um anti-inflamatório, 3 vezes ao dia sublingual. Gente, aqui foi uma foto, né, no dia, aqui foi durante, ó, com 5 dias. 5, o pé dele estava normal. E ficou bem inchado, é porque na foto, assim, teve outras fotos, aí ficou bem roxo, né? Inchado não, roxo. E o Deep Blue, ele tem essa capacidade, né, de espalhar ali, e saiu todo aquele hematoma. É incrível. Com 5 dias ele já estava assim. Não precisou imobilizar, não precisou faltar trabalho, nem nada, não. Foi incrível esse relato. Esse outro relato aqui foi bem interessante. Foi de uma paciente que ela fez uma cirurgia ali, né, no estômago, e com alguns dias vocês podem observar aqui, ó, que está totalmente infeccionado, né? Essa partezinha aqui é até uma secreção que ele estava saindo bastante, ó. Secreção aqui, ó, vocês estavam vendo. Então, assim, né? Essa pessoa me procurou, e eu fui até ela. Aí a gente fazia o quê? Fazia muito apertava, né? A gente apertava muito, apertava até sair toda essa secreção. A gente fazia isso mesmo. Doía um pouquinho, ela dizia que incomodava, mas aqui, para ela ir no hospital, né? Como ela foi feita ali, a cirurgia foi feita no SUS, o retorno dela era só com 1 semana. Ela não tinha como retornar, né? Então a gente cuidou ali dela em casa, e isso aqui, gente, era casa realmente de dreno. Estava saindo muita secreção, né? Tem uma parte aqui, ó, que eu até fazendo Caiu, perdi um nome agora. Apertando, né, para sair a secreção. E assim, olha, gente. A drenagem. Oi? Repete. Fazendo a drenagem. Pronto, a drenagem. Quem é que falou? Quem foi que falou? Eu, Natália. Eu, a Nath. Tudo bom, Nath? Pronto, ó, gente, isso aqui, ó. A gente fez a extração, né, retirada ali do ponto. Olha como é que estava, com 7 dias. A gente utilizando os óleos essenciais. E quais foram os óleos essenciais que a gente utilizou? Óleo de girassol. Sempre para ferida, gente, eu gosto muito de usar óleo de girassol, certo? Para outras ocasiões, não. Mas para feridas, eu gosto demais de utilizar. Aí, o que é que eu utilizei? Óleo de melaleuca. Por quê? Porque ele é bactericida, ele é fungicida, ele faz essa limpeza, né? Essa asepsia que precisava ser feita também. Todo dia a gente fazia ali, tirava o curativo e colocava ali novamente. A gente usou também o óleo de frankincense, né? Quem não conhece aí o frankincense, ele é um poderoso regenerador celular. Tá aqui ele, ó. Ele é o rei dos óleos, ele é um óleo que eu vou te dizer, ele serve para tudo. Né? E se você colocar na PubMed, né, que é uma plataforma de artigos científicos, se você colocar ali frankincense, vai abrir assim vários relatos, vários estudos de caso falando sobre ele, né? Ele promove, sabe o que é que ele promove? A morte celular, morte de célula celular de células doentes, certo? Ele promove essa morte. Então, assim, ele é muito utilizado também nessas questões de feridas, né? Ele é bom para o sistema nervoso central, demência, Alzheimer, pele, por isso que eu digo que ele serve para tudo. O outro é o óleo de copaíba, todo mundo conhece o óleo de copaíba, anti-inflamatório natural, a gente utilizou também. E outro óleo que eu gosto demais de utilizar é lavanda,
Por quê? Porque a lavanda, ela ativa ali o colágeno, né? Se tiver ali sangrando, ela estanca ali ela tem esse poder também de estancar ali o sangue. Aí eu vou abrir uma aspas aqui, um relato sobre o lavanda, quando era quase uma hemorragia, eu digo que foi porque era muito sangue, muito. Eu fui cortar a unha da minha cachorrinha em casa com um alicate. E a gente sabe, né, porque a inervação é bem assim, bem forte ali na unha do cachorro, e você tem que saber onde cortar. Eu não sabia, né? Peguei, fui lá, cortei acima, pegou um nervo, gente. Era muito sangue. Era muito sangue que eu quase que assim, meu Deus, essa cachorra, o que é que vai acontecer, né? E na hora a gente fica, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu lembrei do lavanda. Eu taquei lavanda, até eu coloquei na época, né? Eu fiz até o vídeo lá, coloquei nos stories, dá até tempo da gente fazer esses relatos. Eu coloquei a lavanda lá em cima desse corte lá da unha. Gente, é incrível, como assim, parece que foi segundos e estancou. Então, a lavanda, ele tem esse poder também de estancar o sangue. Outro relato aqui, gente, isso aqui foi uma paciente, certo? Eu cuidei dela, ela tirou o silicone e fez também uma redução mamária, né? E aqui a gente estava cuidando dela, né? De acordo com como a médica falou, né? E tudo, a gente estava usando a pomada que a médica tinha passado para ela, fazer a limpeza, fazer a higienização, todos os dias dessa cirurgia, dessa cicatriz dela. Só que o que é que acontecia? Não estava fechando, não abria, não estava saindo pus, nem nada. Ela até colocou um medicamento que eu acho que todo mundo conhece, né? Bem conhecido, rifocina. Não recomendo, viu? Por questão da indicação, né, médica. Aí eu sempre falava, não, vamos mudar, vamos usar os óleos essenciais. Eu sempre falava isso para ela. Aí ela voltou na médica, eu acho que isso foi numa quinta-feira, mais ou menos, né? Aí a médica olhou aqui e falou, isso aqui a gente vai ter que fechar, a gente vai ter que pontear novamente. Aí ela, morrendo de medo, ficou com medo, ela falou assim, ia ser segunda, ela foi na quinta, e ela marcou, né, o retorno para fazer a pontear na segunda-feira. Aí ela falou assim, Juliana, vamos testar o uso dos óleos, né? Porque eu não quero ser ponteada novamente, não. É tão ruim ter que levar uma anestesia, né, local, aí embora. O que foi que eu utilizei, gente? Eu utilizei o Salubelle. Eu peguei o Salubelle, ele é um óleo puro, tá? Ele é em forma de roll-on, mas ele é puro. Eu vou colocar aqui quais são os óleos que vem dentro dele. Mas o que é que eu queria mostrar isso aqui para vocês, né? O uso antes do Salubelle, como é que era, né? Que é essa figura aqui, ó. Essa daqui, antes de usar o Salubelle. Tá aqui, ó. Antes do uso. No segundo dia de uso, olha aqui, ó. Se você observar, já tá começando a fechar, tá vendo? Olha no quinto dia de uso, gente, como é que estava. Olha a diferença. Gente, isso aqui foi incrível que a médica ficou passada. Ela fala desse, ela ficou passada, né? A cirurgiã. Porque realmente fechou. E ela, quando terminou, né? Quando fechou totalmente, a gente parou ali a consulta, e ela comprou um Salubelle desse, porque a gente sabe que nem cicatriz ele deixa, praticamente, né? Hoje, ela fala assim, aí, como é que tá? Ela, mulher, parece que eu nem fiz cirurgia, não tem quase nada. Ela comprou um vidrinho desse depois para ficar usando, né, em casa, certo? Então, assim, esses óleos do Salubelle, aqui dentro tem uns óleos mais raros, que é o sândalo, né, o óleo de rosa damascena, o Heli Crismo, que eu acho que é o Sempre Viva, né, se eu não for, alguém confirma aí, mirra. Gente, mirra é um poderoso óleo. Antigamente, né, assim, né, ali antes de Cristo, os egípcios, eles usavam mirra, óleo de mirra nas múmias, para conservar as múmias. A mirra, ela é incrível. Lavanda, tinha que ter dentro dele, né, e frankincense. Então, dentro desse vidro aqui, tem os óleos mais raros do mundo. Esse aqui seria o valor dos óleos se você fosse comprar eles individualmente, né? Mas o vidro de Salubelle, eu acho que ele sai 435, uma coisa assim, o valor dele, né? Então, ele sai muito barato e dura muito tempo, porque você pode fazer o quê? Você pode fazer a diluição, porque ele vem puro. Aí, outro relato que eu queria contar para vocês, nem estava ali programado, mas isso aqui aconteceu ontem, eu acabei de terminar aí de montar.
Aconteceu com a minha filha, a Esther, aí eu coloquei até uma enquete lá nos stories, né, lá no Instagram. Ela caiu, né, empurraram ela ali na escola. Gente, para lavar foi aquela gritaria, né, porque arde ali, para limpar, enfim, e ficou assim sangrando, né, tava saindo uma secreçãozinha. Fiz a limpeza. Aí o que foi que eu utilizei? Óleos essenciais, né? Óleo de girassol, óleo de melaleuca, frankincense e copaíba. Fiz a diluição nesse vidrinho aqui, que eu acho interessante, por quê? Porque ele é conta-gotas, ó. Ele é conta-gotas, aí você vai, ó, não sei se vocês estão vendo, aí você não precisa ter contato com a lesão, né? Você vai pingando assim, ó, aí aplica direto lá no ferimento. Aí, assim, depois eu vou mostrando, né? Na próxima aula eu mostro como foi que ficou o joelhinho dela, né? Mas, assim, é para mostrar que é interessante a gente ter esses óleos essenciais dentro de casa, né? Porque outras coisas a gente ia tratar com os medicamentos de farmácia e até ter que comprar. E não, eu tenho os óleos essenciais, eu vou usar o quê? Vou usar eles. Fiz a diluição, apliquei. Hoje de manhã, né, ela foi para um cursinho, quando chegou, já tomou banho, já fiz a limpeza e vocês veem assim, já tá querendo criar casquinha. Não fez nem 24 horas que eu utilizei esse blend, né? Então, assim, esses são os principais óleos essenciais, né, que eu faço na questão da utilização para cortes, ferimentos, né, essas lesões. A copaíba, como eu já falei, ela é um poderoso anti-inflamatório, ela não serve só para isso, né? Ela é utilizada para outras necessidades, muito utilizada aí no autismo, no TDAH, na demência, no Alzheimer. Copaíba, gente, é vida, é um óleo 100% brasileiro, ele é extraído aqui das copaibeiras da Amazônia. Lavanda, a nossa lavanda vem da França e da Bulgária, eu acho que é Bulgária e França, aonde tem as melhores lavandas, porque estudos científicos comprovam que quando a gente faz a extração do óleo essencial, ele sendo nativo daquela região, o grau terapêutico é muito maior. É diferente de uma lavanda extraída daqui do sul do Brasil, né, que a gente tem plantação de lavanda. Se você pegar uma lavanda extraída do sul do Brasil, uma lavanda extraída da França, o grau terapêutico da lavanda extraída da França é muito maior. Então, a Doterra, ela preza muito isso, né? Tirar a planta do seu, assim, do seu habitat natural, porque ela vê o solo, ela vê o clima, ela vê a extração, ela preza tudo isso. Esse outro aqui, a melaleuca, poderoso, né? Antifungicida, bactericida, gente, isso aqui para as mulheres também que sofrem com candidíase, com recorrência. Semana passada eu ajudei uma cliente, ela disse, Juliana, é incrível, né, que passa, né, aquela coceira, né, aquela incomodação que a candidíase ali proporciona. Canto de unha, quem tem aquelas micoses na unha, né, que deixa a unha esbranquiçada, que é a onicomicose, se aplica, gente, melaleuca em cima, faz aquele tratamento de melaleuca. Eu, inclusive, fiz o tratamento com melaleuca, que eu fiz aqueles alongamentos, a minha unha praticamente, ó, foi-se embora, esculhambou, e eu fiz o tratamento só com a melaleuca, ó, hoje até mais durinha ela tá, ela fortalece a unha da gente também. A afta também, você pode estar utilizando na afta, muito utilizado. O olíbano, né, que é o frankincense, que é esse óleo aí maravilhoso, que eu digo que ele serve para tudo, né, sistema nervoso central, regeneração celular, ele promove a morte das células ruins, e quando a gente fala promover a morte das células ruins, né, com o uso que você usa como promoção de saúde, ele pode promover até, assim, você, não vou dizer assim, o certo, né, mas se você procurar em artigos, o frankincense, ele trouxe cura para várias doenças, inclusive para o câncer. Só que a gente não pode ficar falando, né, em relação sobre isso, porque são casos e casos, né, e a gente até é proibida de falar por conta aí da indústria farmacêutica que tem essa vontade de você fazer adoecer, não promover a saúde. Esse próximo aqui, o óleo, é o óleo de mirra. Esses dois aqui, ó, esses dois óleos essenciais, Jesus recebeu ele ao nascer dos Reis Magos, ele recebeu coisas preciosas, né? Ele recebeu ouro, ele recebeu mirra e ele recebeu o olíbano, que é o incenso, que é o frankincense. Então, a gente sabe o poder desses óleos essenciais, né? Antes, né, de Cristo, os egípcios, eu acho que eu já até falei, eles usavam mirra, óleo de mirra,
para conservar as unhas. Aí você tem poder, né? Por isso que ele está aqui dentro do Salubelle, que ele é um blend aí anti-idade. E o Salubelle, né, são vários óleos essenciais dentro dele, é um blend, quando a gente fala blend, são vários óleos, é uma sinergia de óleos puros e de óleos mais raros do mundo. Então, gente, onde é que você pode encontrar esses óleos essenciais? Você pode encontrar, né, se você for uma pessoa que foi convidada, você fala com a pessoa que te convidou direitinho, né, quando encerrar aqui, pergunta a ela a questão, como é que você faz, para adquirir esses kits direto da fábrica com desconto. Quem é que não quer comprar com desconto, né? Com uns 25% de desconto aí que a Doterra proporciona para a gente comprar esses kits direto da fábrica, e fica apenas, são 12 óleos essenciais, é uma farmácia ali completa, inclusive esses óleos que eu falei, menos o óleo de mirra e o óleo Salubelle, tá? Aí, mas você pode adquirir por fora, que você pega ele com os 25% de desconto aí da mesma forma. Tá? Fica apenas 3 parcelas de R$ 262. Aqui a outra farmácia, né, que é a mesma dessa daqui, que é o Kit Brasil, que são os 12 óleos. Os 12 óleos são todos os óleos de 5 ml, que são 100 gotas cada vidrinho. Eu gosto sempre de colocar essa haste aqui com o difusor também, porque as pessoas, elas se encantam muito, né? Difusor é vida, é maravilha, deixa o ambiente ali mais agradável. E quando você adquire esse difusor aqui, você ganha 2 óleos essenciais, viu? Lavanda e laranja, ansiolíticos naturais, duplinha perfeita, laranja para você usar durante o dia, laranja para usar durante o dia e lavanda para você utilizar durante a noite, é incrível. E esse kit aqui é essencial para o lar, que são esses mesmos óleos aqui, de 12 ml, de 5 ml. Qual é a diferença? Porque todos os óleos vêm na versão de 15 ml, certo? Aí a outra diferença, em vez de vir o óleo Deep Blue, que ele é um óleo específico para dor, você lembra que eu falei do meu esposo que usou a pomada? Ele vem a pomada e esse difusor nesse kit aqui, ele sai gratuito, certo? Qual é a única diferença desses kits? É só o tamanho dos óleos. E todos eles, você adquirindo eles, certo? Tá em condição especial, você vai ganhar o óleo de erva doce de 15 ml de presente, certo? Então, assim, aproveita, quem te chamou, fala logo aí se você for um convidado ou se você for um consultor. Se você não tiver aqueles outros óleos que eu falei, né, mirra, Salubelle, vale a pena você ter em casa, que vale a pena a gente ter eles em casa para diversas necessidades. E eu queria agradecer imensamente a participação aqui de vocês, né, até o final, e eu vou abrir agora, eu vou parar de compartilhar, sabe? Eu vou abrir agora para tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Alguém tem? Se alguém tiver, pode estar falando aqui, certo? Eu estou aqui para responder. Deixa eu olhar aqui o chat, tem alguma pergunta aqui no chat? Alguém colocou? Aí gente, tem várias perguntas. A Fernanda, né? Aquela cirurgia, né? Foi da sogra da Fernanda. Gente, se alguém quiser ligar o microfone para falar, vocês podem estar ligando também, tá certo? Ju, nesses casos que ainda está com os pontos, como fazemos? Pronto, ó, quando está com ponto, você só pode extrair depois de um certo dia, né? A gente dá aí no máximo aí 10 dias, mais ou menos, né? Com esses pontos. Você vai cuidando da lesão com eles, vai fazendo a limpeza, né? Vai fazendo ali a questão também da limpeza, colocando os óleos essenciais para prevenir realmente sobre possíveis infecções, né? Aí depois que a gente tira os pontos, a gente continua do mesmo jeito, até cicatrizar, até fechar completamente. Foi o que a gente fez, né? A Lídia Estela, enfermeira, por isso que ela falou, expressão do local. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pode colocar os óleos essenciais dentro do frasco de girassol? Não, gente, eu não coloco dentro do frasco de girassol, certo? Eu faço o blend mesmo, né? No caso aqui, ó, coloquei nesse vidrinho aqui, ó, tem que ser vidro, certo? Com ambar, para não perder a propriedade do óleo essencial. Você vai colocar aqui dentro o óleo de girassol e você vai completar aí com o óleo né, com os óleos, no caso, os óleos que eu utilizei, que nesse caso aqui, que foi o blendzinho que eu fiz para a Esté, que foi a lavanda, a copaíba, a melaleuca, aí fica melhor a aplicação você fazendo isso, ó,
Você não vai ter contato com o ferimento, né? Você vai apertar assim, ó, pressionar, e a gotinha do óleo essencial vai cair lá em cima daquela ferida e vai, com o tempo, vai cicatrizando, né? Melhor frasco, a Fernanda respondeu aqui. Antes de pingar os olhos, ele limpava com soro e gás, exatamente isso a gente tem que fazer, né? Asepsia. O spray também pode utilizar, também tem gente que tem o spray, aqueles vidrinhos, né? Com o spray também pode ser utilizado. A Fernanda também falando aqui que o peito dela também abriu. Exatamente, né? Que é a colagenase, né? Foi o que a minha cunhada, a minha paciente utilizou e também ela não obteve muito resultado. Relatos, eu não vi. Uhum. Maravilha, gente, que legal, viu, gente? Só coisas positivas aqui. Que bom que vocês gostaram, tá? E alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Se alguém quiser, pode estar perguntando aí. Alguém quer falar alguma coisa? Ju, só para avisar que a gente começou esse movimento, então todo sábado às 14 horas vai ter um tema diferente de educação continuada, tanto para quem não é cadastrado como para quem já é cadastrado e usa os óleos essenciais para estar se apropriando mais ainda dos benefícios dessas maravilhas, né? E que bom que hoje a sala lotou, vocês gostaram e a gente vai continuar. Tem muito tema legal, a gente já vai enviar o convite com antecedência para vocês se programarem, tá bom? Tá certo. Ai, que lindo, Ana, que você gostou. Eu sabia que você ia gostar. Certo? Gente, pois eu quero agradecer, viu, a cada um aqui de vocês, tá certo? Se precisar de alguma coisa, né, perguntar mais alguma outra coisa, vocês podem estar me perguntando ali no meu privado, que eu estou aqui para somar, tá? Beijo, beijo e boa tarde. Tchau.